Não, peraí, você quer a prova maior da mediocridade intelectual, e aí tá toda política, jurídica, acadêmica, do que a fala, o pronunciamento do Alexandre de Moraes ontem? Um ministro do Supremo Tribunal Federal que não conhece a história do Brasil, que não conhece a história da ONU? Gente, pelo amor de Deus. Ele disse que... Não surpreende, né? Como é que foi? Ele disse o quê? Que o Brasil deixou de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Você sabe que, inclusive, há debate de que o Brasil não tenha sido colônia, né? Exatamente. É isso que eu ia falar agora. Bom, mas assim, se você for considerar oficialmente ali o Reino, né, Unido, que não tem documentos e Algarves, isso foi em 1815. Sim. O Dom João VI ainda era príncipe regente. Sim, juridicamente é Reino Unido desde 1815. Mas se você olhar a história, os portugueses eles evitavam chamar Brasil de colônia, diferente dos espanhóis em relação às colônias espanholas. Para mim, começou a ficar muito claro que o Brasil não era exatamente uma colônia, como a gente entendia, quando eu estudei na Espanha. Eu fiz 4 anos de teologia lá, e aí eu conheci gente da América Latina inteira. E é impressionante a diferença entre o que se tornou, né, os países colonizados pelos espanhóis e o Brasil, que teve aí um domínio português. Porque uma das coisas, por exemplo, que eles ficavam abismados era o fato de que o Brasil não tem uma língua que não seja o português. Porque toda vez que ele perguntava, mas qual que é a língua do Brasil? Eu falava, português. E não, mas a língua originária, a língua anterior, não tem, todo mundo fala português. Então isso já é um primeiro sinal de que os portugueses que vieram para cá, eles não tinham a visão que o espanhol tinha, né? Que era chegava, pegava tudo que podia e logo depois saía e ia embora e deixava o local abandonado. Você quer ver um exemplo muito claro disso, Lacombe? Como é que se dividiu, né, o Brasil no início? Se dividiu em capitanias hereditárias. O que é uma capitania hereditária? Quer dizer que você se tornava dono daquele território ali, administrava aquele território para a coroa portuguesa, e os seus filhos iam ser os donos também. Então, nessa ótica, não faz sentido você simplesmente explorar o máximo que você puder e ir embora. Porque senão você ia prejudicar a própria família. Faz sentido você chegar, prosperar. Ou seja, tem muito mais a ver. Quando você olha para uma capitania hereditária, né, ou seja, você recebe um terreno, esse terreno vai ser parte da herança da sua família, essa lógica tem muito mais a ver com uma colônia não de exploração, mas como as 13 colônias, né, que eram colônias de povoamento. Ou seja, a pessoa ia para ficar, para constituir família, para poder ter os seus poder ter os seus herdeiros, né, terem tudo aquilo que era produzido ali naquele território. Então há um debate muito grande, para mim fica muito claro quando você olha o que é uma colônia de exploração de verdade para o que era o Brasil, você percebe que o Brasil é muito mais parecido com a ideia de quando os ingleses foram para os Estados Unidos e começaram a viver lá, né, o que a gente chama de colônia de povoamento. Então, para mim, o Brasil é muito mais uma colônia de povoamento do que uma colônia de exploração. Tanto é que quando o Marquês de Pombal quis tornar o Brasil uma colônia de exploração, o que aconteceu? Revolta. As pessoas não aceitaram. E detalhe, né? Usa-se o termo colônia como xingamento, né? Uma descrição de conduta que pode sim ser categorizada apenas para o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, sim. E isso não se... o duro é isso, né? Não se coloca o Marquês de Pombal como vilão. Sendo que ele foi o único. Aquela história de, por exemplo, o Brasil deu errado porque a gente foi povoado por Portugal. Não, porque não foi pela Holanda, pela Bélgica e pela França. Não, é pior do que isso. É pela ralé de Portugal. Você vai olhar, né? Não, é isso que se fala. Porque tem gente que fala também, se o Brasil tivesse sido descoberto, colonizado por holandeses, franceses, que maravilha, Bélgica, que maravilha seria. Vai olhar as colônias desse país. Olha como é que tá a África lá, como é que estão. Só olhar do lado do Brasil, né? Pois é. A gente tem ali colônias inglesas, ex-colônias inglesas, ex-colônias francesas e holandeses que estão até hoje na merda. O Brasil, ele virou um império. E o duro é que é sempre assim, né? Quando você olha como os historiadores brasileiros hoje, esses
bitolados, às vezes nem esquerdista, é só burro mesmo, como que eles analisam o Marquês de Pombal, você percebe que Marquês de Pombal e Getúlio Vargas não são categorizados como eles verdadeiramente são. Tiranos, ditadores, canalhas, ladrões. E aí quando a pessoa fala assim, mas o Quando Brasil... a gente falou de Getúlio Vargas a última vez aqui no Conversa Timeline, muita gente do nosso público falou, mas Getúlio Vargas, estão falando mal de Getúlio Vargas, Mal da CLT. porque ele criou a CLT, porque ele instituiu as férias, o 13º, ele instituiu o salário mínimo. Nossa, estão falando mal de Getúlio Vargas. Pô, cara. Daí o grande trabalho que nós temos, né? Se o ministro da Suprema Corte é tão inculto assim, né? É óbvio que é de se esperar que as pessoas também não saibam o que está acontecendo, e por isso que nós temos toda a paciência do mundo para conversar e explicar. E eu digo, não acredite em mim, não acredite no Lacombe nem no Max. Pega o que nós estamos falando, vai pesquisar e confronte isso com livros e bons historiadores, sobretudo internacionais. Mas esse sintoma brasileiro é a raiz do problema. Não é só porque o cara é um ladrãozinho, um corrupto, ex-advogadinho de Transcooper, né? Não é só isso. O problema é você ter uma pessoa tão inculta, tão incompetente, tão arrogante, tão prepotente na mais alta corte do país.